Cumprimentos, saudações, dê o like, obrigado, ajudo na divulgação. A Rota da Seda, China. O noticiário é repleto de informações sobre a China. Os estudiosos no mundo inteiro, os viajantes, promovem a divulgação de vídeos de viagens que fizeram à China ao longo desses últimos 10, 20 anos, para compreender que fenômeno aconteceu na China, para ela hoje ser uma das maiores potências do mundo, se não já a maior potência do mundo, sem dar um tiro. Sem dar um tiro. Sem invadir nenhum país. Há 40 anos que a China não tem encrenca com ninguém. Teve na última Guerra Mundial. E, por sinal, contribuiu com, se não me engano, 3 milhões de chineses que morreram na Segunda Guerra Mundial. Perderam para os russos. Dos russos morreram 27 milhões. Os norte-americanos morreram 400 mil. Aliás, a minha opinião, já várias vezes pelos estudos que fiz de história, que quem ganhou a Guerra Mundial, a segunda, foi a Rússia, porque expulsou os alemães. Expulsou os alemães, depois expulsou o Napoleão, depois expulsou a França de novo. E agora está derrotando na Ucrânia, está derrotando toda a OTAN, toda a Europa e mais os Estados Unidos. Está derrotando. Parece que as pessoas, os governos, esquecem de estudar. Porque se estudassem a história, iam compreender que essas nações milenares, por exemplo, vou deixar a Rússia de lado, vou ficar com a China, são 5.800 anos de civilização, a China. Nós temos que respeitar essa história. Enfrentou, naquelas épocas, invasões principalmente do Japão. Principalmente do Japão. Enfrentou todas as dificuldades com as dinastias. E hoje, o maior país do mundo, 1 bilhão de habitantes, a maior economia, e está aí. E abriu o capitalismo e fez uma coisa que o Brasil não fez, lá atrás, em 1980. O Brasil assumiu as condições do consenso de Washington. Não, precisa privatizar. Para você serem grande, tem que privatizar, tem que vender as estatais. E os governos cometeram a burrice de vender as nossas estatais. E a China não fez isso. A Coreia do Sul não fez isso. O Vietnã não fez isso. Porque quem fez isso, aceitou o consenso de Washington, juros flexíveis, manipulação das taxas de juros, privatização das empresas estatais. Esses são os povos em desenvolvimento. Os desenvolvidos estão aí. Porque trataram de fortalecer as empresas estatais gigantes, porque lá tudo é empresa estatal na China, e quando tem uma iniciativa privada, tem um representante do Partido Comunista dentro da empresa privada para ver se essa empresa está observando as regras estabelecidas do governo chinês quanto a um planejamento na indústria, no comércio e na agricultura. Aliás, falando em planejamento, qual é o nosso planejamento industrial aqui no Brasil? Qual é o nosso planejamento para o agronegócio, o grãos? Nós vamos vender indefinidamente grãos? E nós temos estoque de formação de grãos para alguma eventualidade? Nós não temos nada disso porque não tem planejamento. Mas lá tem controle. Então, com esse controle, já daquelas épocas antigas, no sistema deles, eles tinham uma coisa que se chamava Rota da Seda. Porque eles tinham, enquanto os europeus andavam em andrajos, em farrapos, os chineses usavam seda. Porque eles descobriram que o bichinho da seda, sabe como é que você processa o bichinho da seda? É do processo do bichinho da seda que sai um elemento, um fio, e desse fio o chinês aprendeu a tecer e ali sai a seda.
O que era a Rota da Seda? Está explicado aqui no texto. Isso aqui começou lá no século II antes de Cristo. Pode um negócio dizer antes de Cristo, no século II antes de Cristo até o século XV, as rotas da seda, porque o mundo já daquela época ele se sentia fascinado pelo que se dizia da China, dos viajantes. Então tinha rotas pelo Oriente e Ocidente conhecido naquela época, era lá na Europa. Na América não era descoberta ainda, até o século II não era descoberta, era Europa. Então tinha os itinerantes. Logo a seguir, nós vemos as viagens do Marco Polo, por exemplo, tem filmes sobre isso. O que é que o Marco Polo, um viajante mercador italiano, foi fazer? Ele ficou na China, no Império do Kublai Khan, 1271 e 1295, ele foi para a China e encontrou lá, por incrível que pareça, encontrou o pai dele e o sobrinho, que já tinham ido lá para tentar descobrir como é que o chinês tinha seda. E aí queriam fazer tráfico do bichinho da seda, para o Ocidente fazer a mesma coisa. Aí era um preso e aí tem um desenrolar do tal do filme. Mas enfim, os chineses, com isso das rotas da seda, eles se transformaram logo, nesses milênios, em mercadores, em negociantes dos seus produtos, os chineses. Então, quando nós agora, a gente se surpreende, mas como é agora, em 2025, a China chegou onde que está. Isso é um processo de evolução de mercado, de aproximação com os povos, de integração com os povos, de rotas de mercância, de mercadorias, trens, né, navios, barcos, de milênios da China e esses outros povos asiáticos que às vezes a comunidade ocidental utiliza. Então, para descobrir o segredo da seda, a tal da Rota da Seda, fizeram esses caminhos e que chegaram aos tempos de hoje. Mas antes dos tempos de hoje, eu vou dizer aqui o que os compêndios dizem sobre a China e as invenções da China. Olha, a China, a literatura e a história apontam as 4 grandes invenções da China. Pasmem, o papel, a bússola, a pólvora e a impressão. É chinesa. Esses são os fundamentos da civilização chinesa e os fundamentos da civilização europeia e os fundamentos da civilização contemporânea e os fundamentos de todas as gerações e tecnologia que poderá vir, artificial ou não, que poderá vir, é esse o fundamento. O papel, a bússola, a pólvora e a impressão. Claro, os governantes que sucederam com isso aí começaram a aplicar principalmente a pólvora por objetivos, e os impressos por objetivos não muito saudáveis. E entramos nas guerras. A partir desse mineral, parece um miquim, um porvinha, parece um porvinho, um miquim, esse é o farelo da pólvora, mas que gerou uma grande combustão e bombas. Então, seguindo, nos tempos de hoje, ele passou quieto, sutil como é a diplomacia chinesa, passou a investir na África e na América Latina e Caribe. Como? Estaleiros, portos, aeroportos, estradas, ferrovias, hospitais, escolas, ou seja, infraestrutura. E se nós nos perguntarmos agora, vamos consultar agora os livros didáticos do nosso país, do Brasil, e ver qual a estrutura que eu mencionei agora que tenha feito o investidor norte-americano no nosso país. Nada. Ele só tem lá na Barreira do Inferno base naval, base aeroespacial, também, se não me engano, na Bahia também. Isso que eles têm. E também agora tropas que todos os anos eles movimentam tropas, às vezes vão lá na Amazônia, a pretexto de fazer manobras, eles ficam sondando também com satélites, eles ficam sondando o que está acontecendo no nosso Brasil e tem também envolvido na diplomacia deles. Nessas tropas, ninguém é inocente aqui. Ninguém é inocente. Eles têm também elementos da CIA,
da Central de Inteligência Americana, que promoveram vários levantes a pretexto de democracia, modificaram a vontade popular de vários países latino-americanos e no mundo inteiro, como não vou citar aqui, cito só o Brasil, Argentina e Chile, mas cito, por exemplo, Irã, Iraque, Síria, Líbano e agora lá no Israel. A pretexto de democracia e liberdade, investiu nesses países, nessas nações, e só tirou riquezas. E pior, agora com as Big Techs, entraram no nosso cadastro, entraram na nossa vida, e dão depósito do nosso nome, das nossas atividades sociais, culturais, esportivas, tudo que vocês puderem conhecer nos manuais de sociologia e psicologia, eles sabem sobre nós. E a China não. A China fez o que está fazendo, investir na infraestrutura, porque ele não quer nos mandar, eles não querem nos dominar, eles não querem colocar em cima de nós a ideologia deles, um governo deles comunista. Não, eles querem negociar, eles querem comprar as nossas mercadorias, querem transformar as nossas mercadorias e querem vender de novo. E querem vender também as mercadorias deles. Só isso, praticar atos de mercância, como eles faziam há 5.800 anos, que nós parece esquecemos de que o mundo gira, se é que existe capitalismo ainda, o mundo gira em troca de mercadorias. Essas mercadorias têm que ter um preço. Esse preço é avaliado, mas ele tem que corresponder às expectativas daquele que tem o dinheiro e daquele que trabalha. Não é possível que só reste o fruto do capital, o que é o juro, só reste o lucro para eles, e não para aquele que trabalha, aquele que produz. Então, a modificação daquilo que eu falava antes, da nova ordem econômica financeira e mundial, tem muito a ver com a posição de países como a China, a posição de países como a Índia, o Brasil, a África do Sul, que mantém essa expectativa de paridade de condições, soberania, a exemplo de que faz a China, que soube investir no necessário para tirar esses países dos níveis de pobreza, coisa que o Ocidente, me desculpe, os Estados Unidos e a Europa não souberam fazer conosco. Obrigado.